lá 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 lá. Seja bem-vindo! Estamos em ritmo de carnaval e dessa vez eu vou falar para você sobre máscaras. Mas não é dessa máscara aqui não, viu? É de outra máscara. Fique comigo que após a vinheta eu te conto tudo! Sabemos que as máscaras foram inventadas pelos gregos antigos, né? Esse tipo de máscara para que eles pudessem atuar nos dramas gregos. E daí veio a derivação, né? A persona, derivado para a nossa língua, então, como máscaras, né? Conhecemos então essa persona como máscara. E é daí que um homem chamado Carl Jung, né? Jung, ele tira a sua teoria para explicar então sobre personalidade, ou seja, essas máscaras que cada um de nós adotamos em nossa vida, que de alguma maneira usamos elas em nosso dia a dia. Mas não se preocupe, essas máscaras, elas estão no âmbito natural, mas cuidado, em algum momento isso pode ser um problema na sua vida, nós vamos falar disso já já. Só para ficar mais claro o entendimento, fácil de se entender. A palavra persona está ligada à máscara. E cada um de nós, segundo Carl Jung, né, temos máscaras. Essas máscaras elas são produzidas ao longo da nossa infância. Então vamos aprendendo de acordo com a sociedade que convivemos, a família que convivemos, né, as pessoas que cuidam de nós. Então nós vamos criando essas máscaras. Essas máscaras em alguns momentos elas chegam a ser até defensivas, né? No sentido de que nós precisamos e desejamos até hoje ser amados, né? Sermos compreendidos, sermos queridos. Jung define a persona como um indicador de personalidade, ou seja, seria essa imagem que a pessoa mostra dela mesma exteriormente, né? Externamente. Então, como ela vai assumir esse papel num trabalho, como ela vai assumir esse papel na rua, com um vizinho, com um amigo, em suas relações de modo geral. Então, como disse, essas máscaras elas são projetadas desde a nossa infância, com uma necessidade de mostrar para o mundo. O que acontece é que ao longo da nossa vida nós vamos crescendo, né? E essas máscaras, elas vão de alguma maneira seguindo a gente. O grande problema é que quando nós passamos a usar dessa máscara e esquecemos o nosso verdadeiro eu. O grande problema é justamente esse. Quando nós nos esquecemos do nosso verdadeiro eu para assumir essas máscaras que não são propriamente ditas nós. Existem casos de pessoas que assumem essas máscaras para si com tanta verdade que elas acabam esquecendo de quem ela realmente é, da sua essência, do seu eu. Consequência disso seria uma vida muito triste, uma vida sem sentido, uma vida com transtornos irreparáveis. Aquela sensação de que você não consegue resolver nada na sua vida, aquela sensação de que você não consegue resolver nada, né? Que você não consegue tomar uma decisão precisa, porque você não é o que você demonstra ser. Então é preciso que você reconheça essas máscaras na sua vida, né? Reconheça quem você de fato é. É muito comum que dentro da nossa casa essas máscaras elas quase não aparecem, né? Porque dentro da nossa casa, com nossos pais, nossa esposa, nossos filhos, nós somos quem somos de verdade, né? Então, por exemplo, quer ver uma ideia simples? Um médico, né? Na rua ele é conhecido como doutor, mas a mãe dele não chama ele de doutor. A mãe dele não reconhece ele como doutor, reconhece ele como filho, né? O nome dele, quem ele é, né? Essa pessoa que ele é, e não essa imagem que ele cria para as pessoas externas a ele. Então fica muito claro para nós detectar quais são essas máscaras que nós usamos. Eu digo para você que não é tão simples identificar essas máscaras. Por quê? Porque crenças e padrões na qual nós fomos formados, né, dificulta muito o nosso crescimento, nossa evolução como pessoa. Então não é uma coisa tão simples
da gente poder identificar. Mas se torna claro para nós quando conseguimos observar, quando conseguimos pontuar. E aí sim, vale a pena a gente investir nessa mudança. Quando a gente fala de máscaras, quando a gente fala de personalidade, nós não estamos falando de caráter. Estamos falando de algo que é possível uma mudança, uma reparação. Basta que você tenha consciência dessas máscaras, da existência dessas máscaras na sua vida. Se elas hoje são máscaras que vêm incomodando você, você não consegue dar uma resposta, você está sempre engolindo tudo a seco, né, como diz o ditado antigo, você não consegue dar uma resposta que você desejava ou desejaria dar. E em casa você não, você responde, você fala, você tem tudo na ponta da língua, ou seja, possivelmente essa pessoa de casa esteja mais próximo de quem você realmente é daquele externo, né? Daquela pessoa, daquela máscara que você assume fora da sua casa. Não estou dizendo que dentro de casa nós não colocamos máscaras. Claro que colocamos, né? Nós também usamos em alguns momentos determinadas máscaras para esconder, né, quem somos de verdade. Não porque somos, não por uma culpa pessoal, né? Não por uma culpa, não por um desejo, tá? Voluntário. Muitas vezes essas máscaras elas vêm até involuntariamente, devido a todos esses padrões, essas crenças que na infância, né, nós fomos submetidos a entender o mundo. A pergunta que eu te faço é: quais são as suas necessidades emocionais? É muito importante que você pense nelas, porque a partir desse pensamento, dessa reflexão, você vai conseguir se aproximar desse conhecimento, né, dessa persona. Você vai conseguir identificar essa persona na sua vida, no ambiente profissional, no ambiente social, né? No ambiente familiar. A persona mais comum é a necessidade de se autoconhecer, de se autoaceitar. Temos uma dificuldade muito grande. Então, no momento em que você começar a trabalhar isso, possivelmente essas máscaras que impedem o seu crescimento, elas vão deixar de existir nessa esfera. Então, como eu disse, a persona mais comum é justamente a necessidade de reconhecimento e de aprovação. Com isso, surge o quê? Desde a infância, nós queremos agradar, né? Nós queremos a aprovação de alguém. Começamos com nossos pais, depois é a professora, né? Depois passamos para o namorado, a namorada, né? O cônjuge. Então a gente está sempre tentando agradar as pessoas. No momento em que eu me aproprio dessa máscara, como se realmente fosse eu, e eu acabo de alguma maneira acostumando com ela, eu tenho a tendência a cair em um abismo. Porque se eu penso sempre em agradar alguém, mas não penso em mim, quando será o momento em que eu vou pensar em mim mesmo? Quando é que eu vou realmente refletir se tudo aquilo que eu faço para agradar os outros está agradando a mim mesmo? Veja a importância de conhecer a máscara. Existem muitas máscaras, centenas de máscaras que podemos usar. Mas eu trouxe para vocês uma máscara tão comum, né, que é a necessidade de agradar alguém, né, ser aceito por alguém, que é comum a gente desde a infância. Uma das máscaras mais comuns é essa. E nós não damos conta que trazemos isso com a gente. E ao trazer isso, nós vamos tendo uma ideia, uma visão de mundo que a minha opinião, né, o meu sentido de vida não tem tanto significado, porque eu vivo para o outro. Veja bem, ajudar alguém, viver para o outro, não há nada de errado, né? O que há de errado? Quando eu anulo a mim mesmo, quando eu esqueço de mim mesmo. Existe um ditado antigo que possivelmente você conheça: ninguém dá aquilo que não tem, né? Você já deve ter ouvido falar isso. Então é preciso que eu tenha algo para oferecer. Eu preciso oferecer alguma coisa a alguém. Se eu só ofereço a pessoa, né, eu também não aceito dela para mim, existe alguma coisa errada. Eu preciso sentir esse bem que eu ofereço em mim. Eu não posso simplesmente servir a alguém se nesse servir não existe um propósito de vida. Eu acredito que agora você me entendeu, né? Você está entendendo que
o quanto essas máscaras ao longo da sua vida lhe fizeram e lhe fazem hoje sofrer. É preciso conhecer essas máscaras e não permitir que elas, de alguma maneira, grudem em você, né? E te faça ser uma pessoa que você não é. Nunca permita que essas máscaras, essa persona, né, faça de você algo que você não é. Dentro desse ecossistema emocional, é importante saber que todos nós, como eu já havia dito, usamos de máscaras e que são, de alguma maneira, essenciais para a nossa saúde mental. Imagina só, você hoje não está bem, você precisa atender pessoas, você precisa lidar com pessoas. Imagina se você colocasse todo esse sentimento negativo, qual você acordou hoje, em cima dessa pessoa que você irá atender. Imagina se você é um médico, você é um psicólogo, você é um professor, né, uma professora. Imagina, né, se dessemos coices e coices, né, porque nós não estamos bem. Então, em alguns momentos, essas máscaras, elas até nos fazem um bem, ou seja, elas nos mantêm até em certo ponto equilibrados. Elas nos ajudam à convivência. Veja, as máscaras não são um problema. O problema é o excesso. É quando eu permito que essas máscaras façam de mim quem realmente eu não sou. Então, tão importante como tomar conhecimento dessas máscaras na sua vida é você saber, né, qual máscara eu devo usar em determinadas situações que eu estou vivendo. É como, né, de fato, aqueles atores, né, remetendo à história grega, aqueles atores, né, que se apropriam de um personagem, mas não se deixam ser influenciados por aqueles personagens. Embora sabemos de histórias reais de atores que viveram tanto aquele personagem que acreditaram ser aquele personagem. Então, houve nesse momento um desequilíbrio. E é o que realmente acontece com a gente. Quando a gente assume essa personalidade, nós deixamos que ela mude o nosso ser, né? Mude esse equilíbrio. E isso não pode acontecer. Então, Daniel, como então se livrar dessas máscaras que já me dominam? Uma boa pergunta, né? Então, quanto mais consciência você tiver, menos ação essas máscaras terão na sua vida. Você pode e deve usar dessas máscaras na sua vida. Mas, atenção, a escolha ela tem que ser consciente e também assertiva, para que não haja o desequilíbrio, como eu havia informado a você. Sendo assim, a sua vida ela terá mais brilho, né? A sua vida ela terá mais sentido. Você passará a amar mais, né? Você passará a ter boas escolhas. Você saberá escolher e não vai se decepcionar. Você saberá tomar decisões corretas no momento certo da sua vida. Então não esqueça, use as suas máscaras, mas use-as com responsabilidade. A oportunidade que hoje você tem ao assistir esse vídeo é como se você recomeçasse a sua vida, pudesse vivê-la lá do iniciozinho, de forma mais consciente. Então, aproveite, tenha consciência sobre suas máscaras. Você pode viver, use-as, mas tenha consciência. Até o próximo Momento Psi. Até lá. Tchau, tchau. La 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 la.